O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pela intercessão, proteção de Maria. Aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Canta, vinde Espírito Santo, vinde. Vinde Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Reunidos aqui, canta. Reunidos aqui. Solta a voz e presta a Deus o teu louvor. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Invoca com fé o Espírito Santo de Deus. Vinde Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste dia em que eu também, como devoto de Nossa Senhora, subo ao morro para prestar minha homenagem a Nossa Senhora da Conceição, mas ao mesmo tempo trazer o coração cheio de esperança e depositá-lo no coração desta mãe que tanto ama seus filhos e filhas. Quero saudar os irmãos redentoristas aqui deste santuário, saudar os devotos e devotas de Nossa Senhora, saudar todo o povo de Deus aqui reunido na fé, que no encontro com Cristo por meio da Eucaristia se encontra com a Mãe de Jesus. E na liturgia da palavra de hoje, nós podemos refletir vários aspectos que nos conduzem ao encontro com Deus. A primeira coisa que a gente pode perceber da primeira leitura que nós escutamos do livro do Gênesis é o apelo de Deus para cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais na nossa vida trilharmos um caminho de obediência a Deus. Se nós prestamos bem atenção à primeira leitura que nós escutamos, por um só homem veio o pecado ao mundo, e foi pela sua desobediência à vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, por essa desobediência, por um só homem também, que é homem divino, veio também a salvação para todos sempre, para a humanidade, que é Jesus Cristo. Por isso nós podemos tirar desta leitura uma reflexão pessoal para cada um de nós. Deus proibiu para que Adão não comesse do fruto daquela árvore que estava no centro do jardim do Éden. No entanto, Eva, induzida pela serpente, e ao mesmo tempo ela conquistou o coração de Adão e ele comeu do fruto da árvore proibida. Para simbolizar para cada um de nós que quando rompemos com a graça de Deus na nossa vida, nós entramos no abismo do pecado e assim tiramos a beleza de Deus que está presente no coração e na vida de cada ser humano. E quando pecamos, desfiguramos esta beleza que deve sempre habitar no nosso coração e na nossa vida. E aí nós podemos nos perguntar, será que nós hoje que aqui estamos, que viemos prestar nossa homenagem a Nossa Senhora, que viemos ao encontro desta mãe que nos aponta o caminho da graça, o caminho da salvação que é Jesus, nós escutamos os apelos, nós escutamos os conselhos desta mãe para sermos obedientes ao projeto de Deus, ao sonho de Deus também na nossa vida? Porque nós precisamos, de fato, nos comprometer com a palavra de Deus, nos comprometer com aquilo que o Senhor nos ensina, mas, sobretudo, com aquilo que o Senhor pede de cada um de nós, que sejamos um povo santo, que sejamos cada vez mais unidos ao coração de Cristo pela nossa fé. A fé é a posse antecipada daquilo que eu almejo alcançar, mas essa fé, ela só vai me conduzir a Jesus se eu, de fato, tiver esse coração obediente à ação de Deus, à vontade de Deus na minha vida. E a consciência de cada um é que deve nos acusar e mostrar para cada um de nós se nós estamos obedecendo a Deus, obedecendo à sua santa vontade, ou estamos vivendo mergulhados no pecado, distantes da graça que o Senhor oferece todos os momentos de nossa vida para cada um de nós. Por isso, Adão pecou e nós pecamos, mas nós precisamos da conversão sincera do coração para voltarmos ao caminho e ao encontro com Cristo por meio de sua graça. Então é o tempo da graça que chegou para nós, celebrando essa festa da Imaculada. É o tempo de Deus, da graça de Deus que chegou para nós, celebrando este advento da espera, da expectativa do encontro daquele que vem ao nosso encontro, que é o Emmanuel, Deus conosco. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se nós estamos trilhando um caminho que não agrada a Deus, é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida e voltar o olhar e o coração para Deus o quanto antes. Por isso que essa primeira leitura nos interpela a vivermos de fato na graça de Deus, sobretudo na atenção e na obediência à sua santa vontade e à sua santa palavra. Já no evangelho de hoje, um evangelho que é muito conhecido nosso, Maria aos pés da cruz, aquela que se portou como mãe de Jesus desde a encarnação até o último momento em que Jesus estava sendo crucificado lá na cruz.
E o que é que nós podemos olhar para este Evangelho e trazer também como realidade concreta para a nossa vida e para a nossa existência? A primeira coisa que a gente pode olhar certamente, olhar Maria no encontro com seu filho lá na cruz, é percebermos que ela olhava para aquele momento com todo o coração dolorido, chagado, ferido de dor, por ver o seu filho amado sendo entregue e crucificado à morte de cruz. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, como filhos e filhas de Deus, olhando para Maria, que se consumia com total entrega em dor e em sofrimento pela morte do seu filho, nós podemos contemplar no coração desta mãe também os sofrimentos de todos nós, que também padecemos sofrimentos, dificuldades, que passamos por momentos dolorosos e difíceis na nossa vida, mas não desistimos, porque temos um Deus que cumpre suas promessas, um Deus que é fiel para conosco. Por isso, olhar para Maria e contemplar ela olhando para a cruz, vendo seu filho entregue na cruz, nós podemos perceber aquele coração tão humano, mas ao mesmo tempo um coração tão belo de mãe, que estava todo estraçalhado pela dor, mas uma mulher que se consumia no silêncio, mesmo da dor, mesmo diante do sofrimento, ela estava lá, de pé, olhando para o seu filho Jesus e se consumindo com essa dor no silêncio obsequioso, no silêncio orante. E é isso que nós precisamos, de início, aprender com Maria, a silenciarmos diante das dores, diante dos sofrimentos de nossa vida e entregarmos com total confiança e esperança no coração de Deus por meio de nossa fé. Esse é o olhar de Maria para Jesus, um olhar de dor e de sofrimento, mas um olhar silencioso, que não abriu a boca para falar nada naquele momento da crucifixão do seu filho, mas no entanto, ela estava lá de pé, junto à cruz do seu filho, sofrendo com ele. Mas nós podemos olhar, fazer uma outra leitura e um outro olhar diante desta cena onde Maria estava aos pés da cruz. Vamos olhar agora o olhar de Jesus para a sua mãe. Qual era o olhar de Jesus para Maria quando ele estava sendo crucificado lá na cruz? Era um olhar que não se atrevia a olhar para Maria, num olhar que talvez ela pudesse desmaiar, pudesse gritar, pudesse de fato sair de si mesma diante de tanta dor e diante de tanto sofrimento. Mas na verdade, o olhar de Jesus era um olhar que contemplava a sua mãe de pé, mesmo sofrendo, mesmo com o coração chagado de dor, ferido de dor, transpassado de dores, ele contemplava lá da cruz a sua mãe de pé, firme diante do seu filho Jesus, mesmo sofrendo lá na cruz. Aí nós podemos olhar esta realidade que Jesus contempla de sua mãe e olharmos esta experiência que Maria fez com seu filho e que o seu filho também fez com sua mãe. Ela estando lá de pé, porque foi aquela primeira mulher que acreditou, a primeira discípula, aquela que quis caminhar com o seu filho Jesus até o último momento de sua vida e de sua existência, sem murmurar, sem reclamar, ela continua ali de pé, firme, e é o que ela nos ensina também a fazer nos momentos difíceis de nossa vida, caminharmos em direção a Jesus, estarmos próximos a Jesus, mas estarmos firmes de fé, de pé. E o que é que nos sustenta? A fé. Maria é este modelo de fé e de virtudes que nós precisamos aprender. Que quando as coisas não estiverem muitas vezes fáceis na nossa vida, na nossa realidade, nós precisamos também estarmos como Maria, aos pés do seu Filho Jesus, para de fato deixarmos o nosso coração sempre erguido pela chama da fé e da esperança. E por que que Maria permaneceu firme de pé junto à cruz? Porque ela poderia, naquele momento que Jesus foi condenado à morte, ela como mãe poderia ter ido a Pôncio Pilatos e pedir a ele interceder para que o seu filho não morresse lá na cruz. Mas Maria estava lá silenciosa, firme de pé, ao lado do seu filho na cruz, porque ela compreendeu a hora de Jesus, que era aquela hora, que ele precisaria passar por aquele momento de dor, por aquele momento de morte, para poder de fato trazer ao mundo a graça da salvação.
Então Maria é aquela que silenciosamente compreende os desígnios de Deus na sua vida, mas compreende também a hora de Jesus, a hora que é relatada em tantos evangelhos, e ela compreende isso de pé, silenciosa e de uma forma muito orante. E o que nos chama a atenção ainda, meus amados irmãos e irmãs, diante de tudo isso, é a certeza de que o olhar do filho para a mãe e da mãe para o filho se encontram numa ternura que ninguém jamais poderá tirar do coração daquela mãe, este silêncio, mas essa contemplação orante do amor da mãe para com o filho e do filho para com sua mãe. Por isso que Jesus vai dizer, olhando para sua mãe lá da cruz, mulher, eis aí o teu filho, entregando Maria a João, discípulo amado, e vai dizer a João, eis aí a tua mãe. E quando Jesus diz isso lá do alto da cruz, está dizendo que nós, a partir daquele exemplo que ele dá, como João sendo a realidade que nós contemplamos como sendo não somente ele como filho, que vai receber sua mãe em seus braços também, mas olhando e contemplando toda a humanidade. Quando Jesus diz, eis aí tua mãe, ele está contemplando toda a humanidade, como nós somos filhos e filhas de Maria. Por isso, se nós quisermos de fato trilhar este caminho de santidade, nós precisamos também nos aproximar do coração desta mãe, do coração desta mãe que sempre nos acolhe, no coração desta mãe que sempre está de pé para escutar os nossos apelos, para escutar cada um de nós em nossas lágrimas, em nossas dores, mas ao mesmo tempo apresentá-las ao seu Filho Jesus. E hoje a gente se reúne aqui nesta casa de Nossa Senhora, neste santuário de Nossa Senhora da Conceição, e nós podemos fazer de uma forma diferente essa mesma experiência que Jesus faz com sua mãe lá da cruz. O que é que nós, como filhos e filhas, podemos olhar para Maria e qual é o nosso olhar como filhos para esta mãe da Conceição aqui do morro? O que é que nós trazemos no nosso olhar diante de sua imagem? Nós trazemos um coração fervoroso de fé, nós trazemos um coração cheio de pedidos, nós trazemos um coração que vai ao encontro desta mãe muitas vezes com dores, com lágrimas, mas ao mesmo tempo portando a esperança no coração. Tenho certeza que muitos de vocês, ou quase todos nós, subimos estas ladeiras do morro para olhar e fixar o nosso olhar, o nosso coração nesta imagem da Conceição, que no seu silêncio, na sua imagem, fala tanto ao nosso coração, porque ela é quem escuta nossas dores, ela é quem escuta os nossos clamores, mas ao mesmo tempo temos a certeza que ela leva tudo aquilo que precisamos ao coração do seu filho. E peça à mãe que o filho atende. Por isso que nós temos este privilégio de termos Maria como mãe, porque quem tem Maria como mãe não se perde no caminho de Deus, não se perde no caminho da graça, não se perde no caminho da salvação. E aí, esse olhar é o olhar de amor, de ternura de cada filho que vem aqui interceder a esta mãe tão terna e bondosa por cada um de nós. Agora nós podemos também olhar de uma outra maneira. Qual é o olhar de Maria para cada um de nós, seus filhos e filhas? É um olhar de ternura, é um olhar que abraça, é um olhar que acolhe, que coloca no colo cada um dos seus filhos e filhas que vem a esta casa, a este santuário, para prestar sua homenagem, para trazer sua oração, para trazer sua fé e sua devoção. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, que hoje nós possamos sair daqui contemplando Maria com um olhar de mãe e que ela possa contemplar a cada um de nós com um olhar de filhos, para que nós possamos ter essa simbiose, essa sintonia com aquela que nos aproxima do seu Filho Jesus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, olhando Maria aos pés da cruz, que nós depositemos hoje nesta casa de Deus, nesta casa de oração, a nossa confiança e a nossa esperança, que mesmo diante da cruz, Maria não deixa faltar aquilo que é essencial, a sua fé, a sua segurança naquele que ela sempre amou e buscou amar por toda a vida, que foi a Deus. E assim disse o seu sim ao projeto do Pai. Por isso, meus queridos e amados irmãos e irmãs, façamos a mesma experiência que Maria fez, estarmos aqui hoje, mas estejamos não com o coração dilacerado simplesmente pela dor, mas que nós estejamos com o coração
firmes na fé, fervorosos na verdadeira devoção que devemos nutrir no coração por Nossa Senhora. Mas não esqueçamos que tudo isso é para nos levar ao centro de toda a graça, que é Jesus. Maria quer nos aproximar do seu Filho, e ela nos aproximou, se aproximando da cruz do seu Filho Jesus, de pé, firme, corajosa e silenciosa. E que nós possamos também, no dia de hoje, estarmos aqui firmes, corajosos e silenciosos, para escutar os conselhos da mãe, mas ao mesmo tempo fazermos uma experiência de amor com o seu Filho Jesus por meio desta Santa Eucaristia. Que nós possamos mais tarde descer esse morro mais fervorosos na fé, mais cheios de esperança e conduzidos sempre por esta mãe, que todo ano a gente vem visitar, que todo ano a gente vem reverenciar, que todo ano a gente vem prestar nossa homenagem, com nossas flores, com nossas velas, com nossas camisas azuis, prestando sempre aquele amor de filho para com esta mãe que nos acolhe em sua casa. Que nós hoje possamos dizer a Nossa Senhora da Conceição: muito obrigado, mãe, por estar aqui na tua casa, por estar aqui no teu santuário e ao mesmo tempo trazer o meu coração de filho para preencher também no teu coração de mãe aquela minha necessidade que tenho, através das preces, através daquilo que eu mais preciso, que é rezar pelos meus irmãos, pelas minhas necessidades e por tudo aquilo que eu preciso alcançar. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, levemos esta certeza, que nós possamos a cada dia estarmos de pé com Maria, junto ao seu Filho Jesus, sem deixar a nossa fé fraquejar, sem deixar o nosso coração distante da graça que é Jesus em nossa vida. Que Nossa Senhora nos ajude a sempre fazermos este encontro com o seu Filho Jesus, na Eucaristia e no encontro com esta mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.